Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Saudações, bem-vindos a mais um encontro do livro Experiência e Conhecimento de James Schwartz. Bem, estamos no capítulo 1, página 28. Karma é apenas a operação impessoal da máquina cósmica. Antes da gente entrar nisso, quando ele fala de impessoalidade da máquina cósmica, aí a gente vai dar uma olhada e ver no tópico anterior, que ele diz aqui uma coisa, ó, como entidade experienciadora, ou seja, aquele que está procurando obter frutos das suas ações, mesmo sabendo que está diante de uma máquina cósmica impessoal, você está constantemente tentando manipular a sua experiência. Para quê? Para usufruir dos frutos, né, das suas ações. A entidade experienciadora, ela acha isso, que ela é autora das ações e que ela vai curtir os frutos das suas ações, né? Vai curtir os frutos bons, né? Embora ela tenha que marinar nos frutos ruins também. Aí, depois desse tópico, aí vem uma placa de aviso, né? Atenção, entidade experienciadora. Você está diante de uma máquina cósmica impessoal e ela trabalha por forças de ação e reação, né? Então, esse é o choque, né? O karma, ele mostra o tremendo choque entre a entidade experienciadora, né, devido à ignorância da entidade experienciadora, em relação a essa máquina. Por que é uma máquina? Porque as ações e reações são disparadas automaticamente, conforme a composição de gunas colocada em movimento, né? Então, vem aqui um apelo, né, para, através do estudo, né, detalhado da experiência ordinária, o estudante ele vai compreendendo a impessoalidade da máquina. E, finalmente, ele compreende uma coisa interessante. Ele compreende que os padrões de pensamento que ele tem, de atitude, são padrões que ele encontra alhures, ele encontra por aí também. Então, são padrões impessoais também. Só que, como estão juntados em torno de uma função mental, que é a egóica, ou ahānkara, que toma-se por um fazedor e um usufrutador de ações, infelizmente, esses padrões acabam sendo vistos como pessoalidade. Mas nem esses padrões são pessoalidade. Se você reparar bem, você vê pessoas que repetem padrões de outras, né? Já reparou como às vezes você está pensando, o seu pensamento está repetindo um padrão? Eu me vejo fazendo isso toda hora. Eu me achava um jiva tão original, né? Eu não era original em nada, muito menos na minha ignorância. Os padrões que eu repito como jiva são apenas padrões que eu encontro em outros jivas também. Por quê? Por que isso? Porque o jiva, mesmo não sabendo da verdadeira identidade dele e que ele está diante de uma máquina impessoal cósmica, né? Mesmo não sabendo disso, mesmo não estando ciente disso, ele não invalida pela ignorância dele o funcionamento dessa estrutura. É ou não é? É como se ele que tivesse que correr atrás, e a verdade é essa. Então, o karma, né, fica aqui uma placa, né, de sinalização para a entidade experienciadora. Você está diante de uma estrutura cósmica, né, é uma máquina de ação e reação automática, e ela é impessoal. Tudo seu é impessoal, por incrível que pareça. Até mesmo o ego, salvo a ligeira especificidade dele em relação a outros egos, ele acaba traduzindo vássanas do sistema. As vássanas que você está processando
você que acha que é um você, são vácinas do sistema, são vácinas da máquina, são vácinas psíquicas, são vácinas mentais, são vácinas de senso, de identificação, como qualquer objeto sutil ou denso no sistema. Então, é em nós que isso é processado, em nós, os ditos chamados seres humanos, né? Então, vamos à primeira pergunta, né? Abre aspas. Você ainda pode ficar doente, por exemplo, por causa dos gunas. E se ficar doente, como isso não seria kármico? Como quando você teve filariose, por exemplo, né? O James ele teve elefantise, né? Que é uma doença causada por um verme, é um verme que entope os vasos linfáticos da pessoa e dá aquele pé inchado. Você está dizendo que, por saber que isso não é real e não está identificado com nada em Maia, não pode ser karma, pois você não está agindo nesse caso? Pois é. Vocês reparam que a pergunta do garoto, né, ou da garota, ele traz aí uma certa visão de karma. E o James ele começa pelo alvo. Ele diz, depende do que você quer dizer com karma. Tudo é kármico. Tudo no mundo fenomênico emite é kármico. Tudo se move. A questão é, como você se relaciona com o karma? O que karma significa para você? O que é que está interpretando a sua noção de karma para você? Com base em que noção, dado em que contexto, com que intenção está havendo essa interpretação de karma? Se for você mesmo que está interpretando o karma, você é ignorante sobre quem você é, porque o karma é apenas o que é, né? É um disparo de forças automáticas. Uma força automática, né? Uma força lá do universo atuando, ela chega a um ponto que ela dispara de outra forma e gera um outro efeito. Esse efeito dispara de novo, numa sucessão de causas e efeitos que muitas vezes para os jivas é difícil descobrir quais são os fatores ou o fator envolvido nisso, porque são múltiplos fatores. Não há nada que você possa fazer em relação a karma, absolutamente nada. Marcelo falou do parábola da karma na aula passada. O que é a parábola da karma? É exatamente o que está ocorrendo com você nessa hora. É como Ishvara se apresenta para você nessa hora. Em relação a isso que está ocorrendo agora, não há nada que você possa fazer para modificá-lo, exatamente como está agora. Ele apenas é o que é. Ele não pode ser de outra maneira. Então, as benesses, os infortúnios ou as situações mais neutras pelas quais cada jiva passa, naquele momento específico, não pode ser de outra forma. As forças atuando ali são gigantescas, são impossíveis de serem avaliadas corretamente. A gente já sabe como é que o jiva pode trabalhar o karma dele, de modo que esse tipo de disparo seja afetado de uma determinada forma se ele trabalhar corretamente. Mas mesmo isso não garante a certeza de um resultado, porque o resultado é dado pelo sistema, não pela sua intenção. Aí ele continua, eu acho que você está sugerindo que o karma é bom ou ruim. Pois é, mas não é. É somente uma operação impessoal de uma vasta máquina cósmica, construída pela ignorância. A gente fala, construído por Maia, quando a gente usa esse ignorância com I maiúsculo, é Maia. Aquilo que produz. E por que ignorância? Porque é aquilo que gera um mundo de aparências. Por que aparências? Porque, embora esse mundo ele dependa da existência da consciência para existir, ele não modifica em nada a consciência. Por isso que é um mundo de ignorância, porque ele parece que existe, na verdade ele é só uma projeção, que não altera em nada o substrato em cima do qual ele é projetado. Que substrato é esse? Você, exatamente você aí que está ouvindo, você, consciência, existência. Pensar que o karma é bom ou ruim é que é o problema, ou seja, a sua interpretação do karma é que é o problema. É ruim quando parece negar os seus desejos. Claro, o jiva é isso. E é bom quando oferece o que você quer.
Mas o karma, ele não sabe o que você quer. Ele não tem como levar em conta isso. Ele entrega os resultados impessoalmente, baseado em suas ações nos planos densos e ou sutis, o que, por sua vez, são resultado de outras ações densas e sutis, e que, por sua vez, são resultado de outras ações densas e sutis, e assim ad infinitum, né? Numa relação de causa e efeito que se torna, na maior parte das vezes, impossível de ser especificada, né? Doença e saúde são resultado do karma. A doença é ruim e a saúde é boa? Talvez, talvez não. Como você avalia as coisas no mundo kármico, em Maia? Como é que você pode avaliar isso? Olha só, o que Krishna fala no Bhagavad Gita? Isso está no Bhagavad Gita, né? Aqui ele não citou o capítulo, né, e nem o verso, mas está lá. Em relação ao assunto karma, até os sábios ficam perplexos. Não há karma para os animais porque eles não avaliam o que lhes acontece. Por isso, as escrituras dizem inequivocamente que não há karma para o sábio. Por quê? Porque o sábio não avalia o que lhe acontece. Por quê? Porque o sábio sabe que ele não é um fazedor e não é um usufrutador. O sábio sabe o quê? Que o ensino, que o movimento dessa máquina é dado pelos gunas em movimento, né? E pelas forças que estão ali represadas, né? Se manifestando a partir do corpo causal macrocósmico. É isso que o sábio sabe. Então, o sábio não se detém muito nessas relações de causa e efeito, porque ele compreende que, na verdade, como Krishna disse, isso, na verdade, o que ele está querendo dizer aqui, é que isso está fora da capacidade de compreensão do ser quando ele aparece com jiva, ou seja, quando ele aparece associado a um corpo sutil. Tá? O que estaria ciente e operante em relação a esse conjunto kármico gigantesco seria o ser associado que com Maya, é o que a gente chama às vezes de Ishvara, né? É o princípio inteligente que gerencia a aplicação disso tudo, né? Sendo ele a própria aplicação e sendo ele as próprias forças atuantes também. Essa é a visão mais ampla de Ishvara. Por isso que você pode olhar à sua volta e dizer, incluindo você, o Jiva, o que é Ishvara nessa hora? Ishvara é o que está aqui, do qual eu estou reparando, ou seja, Ishvara é essa experiência que está ocorrendo aqui, com essa entidade experienciadora, incluindo aí a entidade experienciadora. Então, todas as vezes que as pessoas falam de karma, raras vezes elas tocam nisso que o James tocou aqui. Qual é a sua interpretação de karma? Ou seja, o karma é bom, é ruim, o que causou X, o que causou Y. A gente sabe que quando a gente está voltado para o autoconhecimento, a gente tem dicas para trabalhar, né, o que está nos ocorrendo a nível de uma possível sativização da mente. Ou seja, a gente tem dicas de usar, gerenciar essa estrutura toda para que a gente sativize o corpo sutil. Isso sim, isso aí pode ser desenvolvido e tentado. E, em geral, até onde eu posso ver, o universo Ishvara colabora tremendamente com isso, né? Embora nenhuma lei de operação vá se modificar por isso, vão lhe sendo mostrados dicas, modos de procedimento, de modo que você sativize a sua mente, que é o resultado prático, né, das práticas devocionais ortodoxas, formais do Vedanta. Quais são elas? Karma Yoga e o Upasana Yoga, que são as várias divisões, tá? Com os 5 sacrifícios diários, sacrifícios entre aspas, né? Não é sacrifício algum, a reverência às escrituras, e daí por diante, né? E junto com as práticas meditativas, etc., etc. Então, é assim que o indivíduo pode trabalhar. Agora, em relação à vida dele,
né? A vida dele está trabalhando com a quantidade de variáveis muito grande. Não dá para saber muito bem. É por isso que o indivíduo sabe que expectativas para ele, o sábio, são apenas expectativas. Planos são apenas planos. O que se chama de passado é só uma edição costurada que está sendo feita agora, né? Nesse aqui agora, como alguns apontadores chamam, né? Tudo isso são edições. Você nunca consegue se reportar exatamente a um evento passado. Você vai editá-lo na medida em que você processa ele com a sua composição única do momento. Correto? Portanto, para que tudo isso? Do que se extrai disso? Do que a gente está querendo? Deixa o karma seguir com a atuação dele, né? Não traga para si coisas sobre as quais você não tem como avaliar, e se concentra no que é possível nesse contexto, que é usar esse sistema de um modo favorável para que, especificamente para essa entidade experienciadora? Não. Especificamente para que você torne o corpo sutil primordialmente satívico. Por quê? Por causa do tipo de ensino e objetivo que a gente tem. Então, tudo isso aqui é para o indivíduo largar várias coisas. Compreendendo isso, ele usufrui das coisas, mas ele larga. Shimayananda dizia que o experienciar é um pegar e largar. O segredo é você saber largar, porque pegar é fácil. Pegar é mole, você pega e depois, e para soltar? É que nem um macaquinho, que mete a mão na combuca, vai pegar ali um monte de banana, não quer largar a banana e não consegue sair da combuca. Então, o grande charme da experiência é você saber soltar a banana e tirar a mão. Acabou, o tempo de usufruir aquela experiência acabou. Aí você vai e pega de novo. Nesse ínterim, com a sua mente com pouco atrito, você tem a atenção livre suficiente para investigar você em cada experiência dessa. Saber separar você, Brahman, de todo o evento experiencial. Porque todo evento experiencial, tirando você, Brahman, ele é um conjunto de objetos insencientes. Então, é para isso que serve esse tipo de observação aqui. É para o indivíduo relaxar através da compreensão e focar no objetivo dele. Isso quer dizer, então, que ele vai ser displicente na atuação dele? Não, muito pelo contrário. Parece um paradoxo, mas não é. Se você estudar, se olhar isso sob o enfoque de uma atenção devidamente gerenciada. O fato de você não ser prisioneiro de expectativas e nem se preocupar com o resultado da ação, libera você para ser um bom executor de ações naquilo que lhe cabe. Libera a sua atenção para trabalhar de um modo mais adequado. Então, qual é a tendência? É que se você é um pai, você vai ficar um pai melhor. Se você é um filho lidando com seu pai, você vai ficar um filho melhor. Você vai ficar um ouvinte melhor, vai ficar um empregado melhor, vai ficar um empregador melhor, um estudante melhor. Na hora de usufruir da vida, vai usufruir de um modo melhor. Na hora de passar pelos albures da vida, vai passar de um modo mais sereno, sem se esquivar de sentir as coisas que os jivas sentem, quando vem a tristeza, quando vem esses momentos de baixa. Você está liberado, olhando o karma desse jeito, para viver a sua humanidade no que ela tem de mais amplo. E, ao mesmo tempo, poder aproveitar a sua experiência e investigá-la, porque investigar a experiência só vale enquanto ela está ocorrendo. É ali naquela hora que você tem que saber separar o que é você daquilo que é a experiência desses objetos insencientes. Alguém quer comentar alguma coisa? Alex, Diga. coincidentemente hoje, a Rutinha publicou no grupo, no Facebook, um ensinamento do Swami Paramartananda exatamente sobre isso que você está falando, sobre como deve ser encarada as doenças o Prarabdha. Eu coloquei aqui, se chegou a ler, não. Cadê? Deixa eu ver. Eu vou postar aí, vai, lê aí, está aí no chat, acabei de colocar. Está no chat? Acabei de postar no chat. Assim falou o Swamiji. Vamos ler? Assim falou o Swamiji. Não quero doenças.
Mas se parábida requer que o corpo passe por doenças inevitáveis e incuráveis, e quando é uma situação sem escolha que eu tenho que passar, então eu declaro em voz alta para mim mesmo: estou disposto a passar por dores sem escolha. Esta disposição e declaração não são obrigatórias, Haggadah Vesha, né? Não estão ligados aí ao reino dos desejos e das aversões. Que diferença faz, né? Ficar ligado no Haggadah Vesha é o poder, né, do desejo e das aversões para me perturbar. O Haggadah Vesha não vinculativo não pode me perturbar, porque eu estou disposto. Ou seja, eu estou lidando com isso de bom grado, é como a gente fala, né? O indivíduo passa pelo sofrimento de bom grado. O que é isso, passar pelo sofrimento de bom grado? É que ele não vai sofrer? Não. É o que o Paramartananda está colocando aqui, é o que o Swami coloca. Eu estou disposto, eu estou disponível para isso, eu estou disponível para o inevitável, né? No momento em que digo que estou disposto, o medo desaparece. Olha que bacana. O medo, o principal grilhão que pega o indivíduo na hora que ele está com um problema desse e vai embora. A falta de vontade causa medo. A minha falta de disposição de me afirmar como que eu sou. A vontade remove o medo. É preciso neutralizar esse Haggadah Vesha, esse medo e desejo vinculativo, de ligação. É exatamente o que a gente está falando aqui. Muito bom isso aí. Bacana, Marcelo. Ótimo. Como é que o indivíduo fica? Ele se dispõe a. Como é que ele se dispõe a? Com uma profunda compreensão. Ou seja, mais uma vez, a compreensão do que ele é coloca ele num plano meio que transcendente, né, a esse jogo de desejos e repulsões de Nietzsche. De modo que ele passa por esse jogo como? Fora da regra? Não, as regras vão ser as mesmas para todos. Ele só não vai ficar agarrado nisso. Ele só não vai, então, sofrer. Ele vai sentir dor. O corpo dele vai doer, mas ele não vai sofrer. Ele não vai transformar aquilo ali numa mágoa, né, numa culpa, num recalque, em algo que ele fica lá massacrando com a mente, culpando a si mesmo e a tudo em volta. Essa é a postura adequada. Essa é a graça do conhecimento. Como é que o conhecimento ele situa o Jiva, né, realmente numa posição transcendente, mas é um transcendente que não exclui aquilo que está sendo transcendido. Vamos dizer que é um transcendente que acolhe aquilo que está sendo transcendido exatamente como uma aparição, como algo fenomênico. É assim que vai se vivendo. Eu vi o relato, no estudo de uma escritura, de um monge que se dizia lá na Fundação Ramakrishna que ele estava realmente bem ciente de si, o autoconhecimento dele era muito, muito sólido, né? E ele estava muito velhinho e ele passava por muitas dores e muitas incapacitações físicas. E no final ele começou a ser alimentado por um discípulo muito querido, que servia a comida dele na colher, né? Esse discípulo, ele contou que ele viu, né, a morte desse Swami, a passagem dele, e ficou muito perplexo, porque o Swami estava lúcido e, com todas as limitações dele, abria a boca, engolia um pouco da comida, às vezes não queria comer, já estava muito fraquinho. Aí ele disse que uma hora ele achou que uma passagem de Swami desse seria uma coisa incrível, né? Ele anunciando alguma visão, alguma frase, né? alguma coisa meio hiperbólica. Ele disse que não foi nada disso. Ele disse que o Swami simplesmente ficou quieto, né? Quieto, e simplesmente foi embora como Schopenhauer, né? Depois de comer alguns bocadinhos numa mesa, né? Numa mesa de refeição. Vocês sabem que o Schopenhauer morreu assim, né? Eu não sei, Schopenhauer
ele tinha conhecimento do que ele era, mas o final dele foi muito, muito plácido, muito tranquilo, né? A governanta dele simplesmente viu ele comendo, dali a pouco notou que ele estava recostado e viu ali, ele parecia que estava dormindo, a mesma coisa que aconteceu com esse Swami, né? Ele simplesmente, naquela dor física toda, ele uma hora simplesmente desligou. Só isso, não teve nada demais. É como se fosse um reloginho que tivesse parado de bater, né? No caso desse Swami aí, tinha essa postura, né? A gente passa pelo que tem que passar, né? Sem criar muita história, sem inventar muita coisa, exatamente como o Paramartananda colocou. E na hora, o cara vai não indo, né? Porque quem sabe que a consciência não vai para lugar nenhum. É o que o Ramana dizia, né? Estão chorando aqui, eu estou me aproximando da minha morte, eles ficam me perguntando para onde eu vou. Eles não entenderam nada do que eu falei. Né? Eu não vou para lugar nenhum, ora bolas. Para onde eu iria? Né? Mas as pessoas que não alcançaram o que ele falava ficavam perplexas, né? E não se conformavam. Então é isso, né? Doença e saúde são resultado do karma, fazem parte do corpo, né? Tanto a doença quanto a velhice foram um dos fatores que estimularam o Buda a sair do palácio e investigar, afinal de contas, o que era essa história toda, né? Foi algo que motivou ele. E está aí. Então, a gente deixa o karma fazer o trabalho dele, né? O karma move galáxias, né? Como é que não vai cuidar de você do jeito que tem que ser cuidado, né? Cuida das amebas e dos vírus até as galáxias. Então, a gente deixa o karma e a gente aproveita isso para focar no modo como a gente deve e tendo a atitude adequada para lidar da melhor forma com esses empecilhos aí de mídia, né? Que volta e meia ocorrem. Muito bom, muito bacana ver isso que o Paramartananda colocou. Aí aqui, uma frase aqui do James, que vale a pena contemplar. Como tudo de contemplação no Vedanta, é bom a pessoa ficar alguns meses com isso, sabia? Volta e meia vê um problema no corpo dela, no dos outros, e pensa nisso, ó, a doença pertence ao corpo, não a mim. Animais ficam doentes também. A gente vê muitos animais doentes. Então, a doença pertence ao corpo. A doença pertence àquilo no qual ela atua. Agora, se isso vai atuar na sua psique, aí meio que depende de você. Ou adota aquela postura que o Paramartananda está mostrando, eu estou disposto a, e seja o que for, ou então o indivíduo traz isso para a psique dele e reforça uma identificação no momento muito desfavorável. Né? Uma coisa é a gente estar identificado quando a entidade experienciadora está toda contente com aquela identificação. A outra é o indivíduo está identificado quando a entidade experienciadora está passando por um problema sério. Então, a doença pertence ao corpo, não me pertence. Eu sou Brahman, eu sou incriado, eu sou não nascido. Eu não sou resultado de nada e não dou causa a nada. Isso que é outra leitura que as pessoas podem fazer daquele inascido que às vezes aparece nas escrituras. Eu sou inascido, o ser é inascido. Tem aquela coisa, isso quer dizer que ele é eterno. Sim, se olhar da perspectiva temporal, aí você vai dizer que ele é eterno. Mas, fundamentalmente, o inascido quer dizer nada me dá causa e eu não dou causa a nada. Né? Karma não funciona aqui comigo. É isso que a gente pode depreender do inascido. Não há karma para o inascido. O karma ocorre na projeção, na manifestação. Aí ele estuda a afirmação daquele cara, né, que falou lá da filariose que ele teve, da elefantise. O problema com a sua afirmação acima é que ela supõe que eu tive filariose. Meu corpo, que é o corpo de Ishvara, olha a outra coisa aqui importantíssima, hospedou alguns parasitas, que são Ishvara, né, durante um tempo. A doença pertence ao corpo, não pertence a mim. Né? Eu não dou causa, eu não estou sujeito a karma. Então, uma outra visão dessa. Toda hora a gente para e diz assim, né? Meu corpo. Isso já mostra um distanciamento em relação ao corpo, é interessante.
mas é um salto intermediário, né? O meu corpo, estou querendo dizer que eu não estou identificado com o corpo, mas eu estou identificado com o meu, com esse pronome possessivo. Não, não é meu corpo. Esse corpo é corpo de Ishvara. Os vermes são de Ishvara, né? Os alimentos ingeridos pelo corpo são Ishvara também. Então, o seu corpo não é seu corpo. A sua personalidade também não é sua. O corpo sutil é o corpo sutil que Ishvara congrega onde? Onde é que Ishvara junta todos esses corpos sutis? No Hiranyagarbha, né, o corpo sutil macrocósmico. Então, tudo é Ishvara. O máximo que a gente poderia se ver, numa analogia bem meio capenga, é você ser o cara que está no banco carona do motorista sem fazer absolutamente nada. Essa seria uma analogia mais ou menos válida. O que eu sou, então, nessa história? Você é o carona, né? E o papel do carona aqui é ver que ele não tem nada a ver, nem com o tripulante daquele carro, que está guiando o carro, e nem com o carro. Então, tudo é Ishvara. Alguém quer comentar alguma coisa desse arremate que ele botou aqui? É sempre bom ir se lembrando disso, viu, gente? Seu corpo está doente, né? Pô, eu quebrei aqui o pé. No primeiro dia eu fiquei zangado. Depois eu ouvi isso aqui, eu pensei, cara, vamos ser sinceros, né? No fundo, o que eu tenho a ver com isso? Isso, no fundo, me permitiu viver muito melhor. Já faz 2 meses assim. Estou normal, fazendo as coisas que eu tenho que fazer normais. Uma outra visão, ela te dá um experienciar muito diferente. E não há como negar que, muito embora essa visão não se destine, em última instância, a dar efeitos na experiência, ela acaba dando efeitos na experiência. O seu experienciar fica com muito menos arestas, né? Fica muito menos sujeito a atritos psíquicos, atritos verbais, atritos físicos. Você acaba lidando melhor com essas coisas. Estou disposto a. E pronto, e assim fica 2 meses, fica mais 1 mês, até que o médico, que é Ishvara, aparecendo ali como avaliador dessa situação Ishvara, de osso Ishvara quebrado, vai e dê, e libere, através de um parecer Ishvara, do osso quebrado Ishvara, daquele Ishvarazinho, que aí de modo que ele agora pode botar o outro pé no chão com calma. Pronto, a gente espera as coisas como elas têm que ser. Não tem muito que inventar nisso. Não tem muito que criar, que ficar bolando. É o que tem que ser, ponto final. Tem que ficar quieto e é isso aí. Tanta gente passa por isso, né? O que é engraçado nessa história toda é que o indivíduo começa meio que cutucado na entidade experienciadora, que é com a qual ele está identificado. Mas depois ele percebe que ele não é entidade experienciadora. Quando ele percebe a estrutura robótica da entidade experienciadora, se ele parar aí, ele fica desanimado, porque ele vai se ver como um robô. Então, por isso que é bacana ter uma escritura que vai dizer para você assim, dê mais um passo atrás. Quem é você que está sabendo dessa entidade experienciadora? Quem é você que está o tempo todo constante, que achava que era a entidade experienciadora, que botou em questão a entidade experienciadora e que agora que está vendo que a entidade experienciadora é meramente uma estrutura robótica? Quem é esse? Ele é o mesmo? É a primeira pergunta que o investigador deve fazer. É sempre o mesmo que estava lá identificado, que botou em dúvida a identificação e que finalmente concluiu que ele não era entidade experienciadora? Se a conclusão ficar firme de que é sempre o mesmo, aí pronto, você descobriu o que você é. Você está vendo o que você é. Você é indefinível. A gente pode usar um monte de palavras, mas só dá para dizer que você está sempre aí. Eu estou sempre aí, você está sempre aí. Aí aonde? Aí em tudo que é lugar. Por isso que se diz que é aquela identidade que não é localizável. Está em tudo que é lugar, então não pertence a lugar nenhum. Dentro dela, ela percebe o correr do tempo, então também ela não está no tempo. Tudo isso vai ocorrendo dentro de você.
Isso tudo são coisas que o indivíduo ele vai refletindo, né? A doença pertence ao corpo, não a mim. O envelhecimento é inerente ao corpo. A doença acaba sendo inerente ao corpo. Se, por exemplo, você disser que catarata é uma doença, é quase certo que todo ser humano vai ficar doente dos olhos. É muito difícil escapar da catarata. Então, são degenerações inerentes ao sistema de funcionamento, né? Não tem jeito. Mas, como a gente não é nada disso, a gente não lamenta isso, né? A gente vai ficar que nem aquele suame, né? Na hora de ir embora, simplesmente o relógio para de bater. Não tem estardalhaço, não tem nada demais nisso. Afinal de contas, eu já li que 70 bilhões de seres humanos já passaram por esse planeta. Isso que a nossa ciência consegue avaliar. 70 bilhões. Então, né, ver mais um corpo caindo por aí não há de ser uma grande coisa, né? Ou então pode ser uma coisa fascinante. Sócrates dizia, né, que morrer devia ser uma experiência fascinante. Só ele mesmo. Extraordinário aquele cara. O outro tópico. Você não pode experienciar a consciência com o corpo-mente. Isso é muito importante, né? Você pode experienciar o quê? Você pode experienciar a consciência refletida, mas não a consciência que você é, tá? A consciência que você é onde toda experiência ocorre. Tem sempre aquela analogia do espelho. Qual é a analogia do espelho? A analogia do espelho é que você nunca vê o seu rosto. Você consegue ver o seu rosto? Consigo, é só olhar no espelho. Não é isso. Eu perguntei se você consegue ver o seu rosto, não se você consegue ver a imagem do seu rosto no espelho. É a mesma coisa, né? Eu posso estar ciente da minha consciência refletida. Isso sim, isso eu estou ciente dela. Eu sei como é que ela está, né? Se ela está refletindo melhor, ou se está refletindo pior. Eu vejo ela ali pelo reflexo do corpo sutil. Eu percebo ela como? Eu percebo ela através daquele intervalo dos pensamentos que tem na meditação. Olha como é que as meditações começam. Olha, eles dizem assim, repare que pela sua mente passa um pensamento de cada vez. Aí a pessoa leva um susto, porque ela acha que ela está pensando um monte de coisa ao mesmo tempo. Não está, tá? Não está. Então, com o passar do tempo na meditação, ela vê um pensamento de cada vez mesmo. Aí depois o instrutor diz assim, agora, repara, então ele está dizendo para você reparar em objetos, né? Então, agora que a sua observação dos objetos está em ordem, você está conseguindo ver que é um objeto desse que a gente chama de pensamento de cada vez, aí agora ele vem dizer assim, agora repara no intervalo entre esses pensamentos que você vai encontrar um silêncio, um gap, onde não tem nada lá. Essa é a consciência refletida. Isso pode ser experienciado. Agora, você que sabe da consciência refletida, né, e daquilo que aparece em cima dela como pensamentos, não. Isso você não tem como experienciar com a mente, porque você é mais sutil do que a mente. Você, Brahman, é mais sutil do que a mente. Tá? Então, a pergunta começa assim, abre aspas, a consciência está vendo a si mesma através desses olhos. Mas esses olhos, particularmente no exemplo desse corpo e mente. Sem esse corpo-mente, eu não poderia experienciar a consciência. Muito embora a consciência seja tudo que há e eu seja ela. Puxa vida, isso é confuso. Isso fica confuso mesmo. Se não tiver um meio de conhecimento que vai destrinchando isso aqui tudo direitinho, essas dúvidas são comuns. Eu já tive essas dúvidas. No tempo todo que eu fiquei indo a vários satsangs, eu via muitas pessoas com essas dúvidas. Vamos ver como é que o James fala disso. A sua afirmação, ele é categórico. A sua afirmação de que você não pode experienciar a consciência sem o corpo-mente não está correta. Você não pode experienciar a consciência com o corpo-mente.
Você, consciência, conhece o corpo-mente. Você pode dizer que você não existe? Existe sim, porque você se experiencia para existir. Quando dorme à noite, você não deixa de existir. O corpo-mente não existe ali, ele está desligado, né, no sono profundo. Mas você, certamente sim. Você se compraz como nessa experiência? Como corpo-mente? Atenção, não! Você se compraz como bem-aventurança e ilimitação. Por que eu me comprazo como bem-aventurança e ilimitação pelo Vedanta? Ora, você se compraz como bem-aventurança e ilimitação, porque o que está funcionando em você no corpo sutil, no corpo causal, no sono profundo, não é o corpo sutil, não é o corpo físico. O que está funcionando ali é o prajna jiva, é o único jiva, é o jiva único. Por que se diz que é jiva único? Porque todos têm a mesma experiência de bem-aventurança e ilimitação no sono profundo. Então, o seu meio de experiência mudou e você está passando por tudo isso. O que esse meio de experiência te dá? Ele faz com que, quando você acorde, você saiba que você ficou ali muito bem, muito contente, sem problema nenhum. Essa experiência deixada pelo Prajna Jiva, que depois ela é traduzida no estado de vigília pela entidade do estado de vigília, né, por aquele que está usando o corpo sutil no estado de vigília. Então, o que acontece? Você está experienciando a consciência quando você está no sono profundo, a não ser que para você a verdade final esteja óbvia, que só há consciência, e a gente aqui está usando de um meio de conhecimento que não seria de uso, no caso do conhecimento estar completamente assimilado. Enquanto o conhecimento está completamente assimilado, para que serve o meio de conhecimento? O meio de conhecimento já cumpriu sua função. Então, partindo do pressuposto aqui, que a gente está usando o meio de conhecimento, porque a gente está tendo que nos reconhecer como consciência em cada situação dessa, o que faz com que você experiencie essa ilimitação é mais o quê? É mais um meio de experiência, é mais um veículo experienciador adequado para aquele tipo de experiência. Então, eu tenho três veículos adequados, né? Eu tenho uma entidade do estado de vigília, eu tenho uma entidade do estado onírico e eu tenho uma entidade única para todo ser humano no estado de sono profundo. Você, consciência, conhece os três. Como é que você sabe que você conhece os três? Porque você sabe da experiência gerada por esses três. Você conhece bem elas todas, né? Cada veículo desse tem um sistema de experiência adequado para o ambiente onde a experiência está ocorrendo. Esse estudo aí dos três estados a gente tem mais detalhadamente no Mandukya, né, o Upanishad que o professor Arlindo desdobrou, né, o primeiro capítulo agora, e depois vai desdobrar o segundo num outro seminário. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. Tá? Você não tem como experienciar você mesmo, né, como um objeto. Você tem como experienciar você mesmo sabendo que você é Brahman e que tudo está ocorrendo em você. É por compreensão, não é por uma experiência. Isso a gente repete até que fique claro para o investigador. Você é mais sutil do que todas as experiências. É por isso que você sabe das experiências. Você é mais sutil que qualquer dessas três entidades experienciadoras. Por isso que você sabe delas. Então, você não tem como se experienciar como você experiencia coisas que são menos sutis do que você, que aí a gente chama de objetos. Correto? Então, o rapaz disse aqui, ó, sem esse corpo-mente eu não poderia experienciar a consciência. Não, ele não vai, você não vai experienciar a consciência
como você experiencia outros objetos através desses objetos aqui, ó, corpo-mente. Então, a própria colocação da frase dele está fazendo o quê? Uma sobreposição de uma ordem de realidade em outra, né? Isso é muito comum, são sobreposições mútuas. Depende da função que eu estou usando. Quando eu estou falando em experienciar, aqui nesse caso aqui, o que ele está fazendo? Ele está tratando a consciência como um objeto. Então, eu estou sobrepondo Mitya em Satya. Eu estou dando características de objeto a Satya, coisa que Satya não tem. Então, o que o rapaz está fazendo aqui? Está fazendo uma sobreposição. O bacana do Vedanta é que ele não só ele vê o engano no discurso, mas ele descreve como é que esse engano pode ocorrer quando a gente confunde as ordens de realidade, do imutável com o mutável. Correto? Muito interessante isso aqui que o James escreveu. Tá? Ele simplesmente disse, não está correto. A pessoa pode discordar. Agora, antes dela discordar, é interessante ela ver o ensino e desenvolvê-lo. Como desenvolve o ensino? Investigando a sua experiência ordinária. Aí depois de um bom tempo, aí dá para você dizer que não concorda com o ensino. Mas é impossível você entrar no Vedanta e depois de um tempo suficiente não concordar com o ensino. Não tem como. Se você se aplicar mesmo, você vai ver que é o melhor mapa que existe, né? Alguém quer comentar sobre isso? Você não pode experienciar você mesmo com o corpo-mente. Você não pode experienciar você mesmo com nenhum veículo experienciador adequado aos seus 3 estados habituais diários. Você que sabe de tudo isso. Esses 3 estados só existem graças a você. Todos eles pegam a existência deles emprestados de você, todos eles. Sem você, esses estados não são nada, eles nem existem. Não tem nem como existir, quanto mais ser experienciados. Aliás, nesse caso aqui, a gente estaria equivalendo, né, a existência desses estados à própria experiência deles. É uma outra coisa para se refletir também, né? Quando eu estou sonhando, aquilo ali é a minha experiência, a experiência que eu estou tendo no sonho. Nisso, eu estou conferindo existência àquela experiência? A resposta é sim. Né? Aquela experiência só consegue ser a experiência onírica que é porque você está dando existência para ela. Olha que poder absurdo que tem o ser através de Maya. Ele está querendo dizer que você traz universos dentro de você, traz estados, né? Traz referências experienciais. Tudo isso sem você simplesmente nem existe, né? Por isso que se diz que toda experiência, ela simplesmente é você mesmo. Sem você dando existência a essa experiência, ela nem existe. Né? Imagina aquela famosa analogia da tela, né? A tela de cinema. Se a tela de cinema não der o substrato para aquelas imagens não têm onde ser projetadas, elas nem existem como imagens. Podem existir potencialmente naquele chip, né? Naquele pendrive, naquele disco ali, cheio de terabytes, mas manifestadamente não tem existência nenhuma. A tela, você é que dá o substrato da existência para isso poder existir. E aí, finalmente, devido à Maya, aquele que está olhando desavisadamente acha que essas coisas existem por si mesmos. Daí esse exemplo que o Ramana usou ser tão usado, né? Porque é um exemplo muito feliz e muito ao alcance de todos nós, né? Que é observar uma tela cheia de imagens. É exatamente o que a gente está fazendo aqui. Estamos vendo uma tela cheia de imagens. Sem essa tela, essas imagens não têm nem como ocorrer. Então, a existência dessas telas, a existência dessas imagens, ela é totalmente dependente da existência dessa tela de computador que a gente está vendo aqui. É a mesma coisa. Então, se o indivíduo não separa as ordens de realidade, ou seja, se ele não discrimina adequadamente, ele acaba dando esse testemunho que esse rapaz botou aqui, ó. Puxa, isso é confuso. É confuso por quê? Porque ele está projetando uma ordem de realidade em outra. Isso vai dar uma confusão tremenda nele.
porque elas são diferentes, elas não têm ingerência uma na outra. Repara que Mitya não é causa de nada e nem é produto de nada. Satya quer dizer, não é causa de nada e nem é produto de nada. Se o indivíduo não souber separar, ele vai ficar confuso. É exatamente desse jeito aqui. Com essas frases mesmo, eu já ouvi exatamente essa frase. Caramba, que coisa confusa, não estou conseguindo me achar. Quantas vezes eu ouvi as pessoas falando isso? O que é isso? Não estou conseguindo me achar, não estou conseguindo separar o que eu sou do que eu não sou. É a essência. É sempre o mesmo problema. Por quê? Porque é um sistema delusório muito bem feito, né? Muito perfeito. Ele vicia a gente na sensorialidade e ele se mantém na nossa referência sensorial para continuar criando essa confusão, né, de identificações que a gente vai fazendo ao longo da vida. Então, eu vou continuar, tá joia? Isso aqui é muito interessante que ele vai colocar. E isso aqui é mais interessante ainda, que a gente só nota isso quando isso vai sendo desfeito. Aí fica claro como é que isso foi construído, como é que essa visão ela tinha que necessariamente ter um ponto de referência limitado. O mundo que você vê, que mundo? O que você chama de mundo? O mundo que você vê, esse mundo aí, o pessoal fala, eu aqui e o mundo lá, eu estou aqui e o mundo está fora. Esse mundo que você vê como separado, é o tal do mundo lá fora, surge porque o seu ponto de referência é o corpo. É só quando isso vai sendo desfeito, ou é desfeito de uma vez, quando você vê que você não é um corpo e nem uma mente, aí que você nota que o que você chamava de mundo, você só chamava de mundo porque o seu ponto de referência era aquilo, era um próprio corpo que está situado no espaço-tempo. Então, em relação a essa entidade no espaço-tempo, localizada em determinado lugar, né, que está submetida ao jugo da percepção, realmente o mundo, que é o que vem a ela através da percepção, realmente parece que está fora. Como é que a gente chama isso? Isso é um entendimento dual da realidade. Eu aqui e o mundo lá. Eu aqui e ali um monte de objetos. Eu quem? Eu corpo-mente. Isso é a base do samsara, né? Esse senso de separação. A pergunta começa aqui. Se o mundo não está lá fora, mas é uma projeção de mim mesmo em mim mesmo, como um sonho, então poderia haver unidade, sem nenhuma separação real entre sujeito e objeto. Acho que isso é verdadeiro, mas não é de fato a minha própria experiência. Olha que interessante ele colocou aqui. É uma frase boa, né? Poderia haver unidade. Ele está raciocinando. Olha como é que é bacana quando o indivíduo raciocina em cima do ensino. Né? Ele fez o raciocínio válido. Se o mundo é, como diz o Vedanta, uma projeção de mim mesmo em mim mesmo, tem algumas imprecisões aqui. Como um sonho, a analogia é válida, apesar de tudo. Então, poderia haver unidade, deve ser uma unidade, sem nenhuma separação real entre o sujeito e o objeto. Essa seria a visão final, tem que costurar direito o que ele escreveu aqui. Ele acha que isso é verdadeiro, mas ele está olhando a experiência dele como o... Como é que a gente chama? O avalizador, como o garantidor, né? Como avalista. Está olhando a experiência dele como avalista de uma compreensão. Ao contrário. Vamos ver o que ele diz aqui. Você está certo quanto ao mundo aparecer em você como um sonho. Mas isso não é dualidade, embora pareça ser. Acho que você acredita que o mundo deveria desaparecer quando se descobre a não dualidade. Ou seja, o avalista dele aqui é a percepção, é a experiência, não é o conhecimento. Por isso que o James brincou com ele, disse, olha, pelo que eu estou vendo aqui, você acha que a sua experiência estaria te indicando que você está numa não dualidade porque o mundo sumiu. Pô, não é assim. Você vai ser guiado pelo conhecimento, não pela experiência. Embora você vá ser guiado
pelo estudo detalhado da tua experiência, através do quê? Do conhecimento que você é. Né? Então, por isso que ele brincou aqui. Eu acho que o que você está sugerindo, quando diz que isso não é a sua própria experiência, é que o mundo deveria desaparecer quando se descobre a não dualidade, como uma cobra que desaparece quando se descobre que é uma corda. Tá? Eu já vi essa dúvida aparecer várias vezes, né, ao longo de anos. A pessoa diz assim, mas o mundo vai desaparecer? O que é isso, né? Isso é uma confusão, né? Isso é um condicionamento, é uma mente que está raciocinando em termos de condicionamento, né? Ela está levando para uma conclusão, uma negação da experiência que ela tem. A minha experiência é dual. Então, quando o mundo acabar, eu não vou ter mais uma experiência dual? Não. Você vai continuar tendo uma experiência dual, você só vai saber que isso é uma baita de uma projeção, é que nem uma miragem. É isso que vai ficar claro. Mas a experiência continua. Né? Você brinca de se tomar por uma entidade experienciadora, sem problema nenhum. É meramente uma projeção em você mesmo. Mas olha só, mas esse não é o significado de não dualidade. Né? Não dualidade é somente conhecimento, é compreensão. Já dizia Nisargadatta Maharaj, compreensão é tudo. Né? O Ramana Maharishi, o ser só é alcançado pela compreensão, pelo conhecimento. É o conhecimento de que o que aparenta estar separado não está separado de modo algum. Parece que está separado, mas, na verdade, o conhecimento vai mostrar que não está separado. Uma miragem parece ser água, mas não é. É apenas uma imagem criada pela percepção sob algumas condições. Portanto, dualidade é só uma percepção. Aqui ele está mostrando que a dualidade ela decorre de uma experiência, né, baseada na percepção, as experiências são baseadas na percepção, experiência essa que não é investigada de modo adequado. Tá? Por isso tem o Vedanta vai investigar essa experiência adequadamente. Então, a dualidade é só uma percepção. Tá? A dualidade ela está baseada no teu sistema perceptivo. E é uma percepção trazida pela ignorância. Ignorância o quê? De que você é a entidade experienciadora. Você é a entidade que percebe. Essa é a ignorância. E isso faz com que algo não dual pareça ser dual. Então, é um golpe de percepção. É o que o James às vezes brinca e chama de epistemologia sensorial. A pessoa só consegue conceber como o que é existente aquilo que é trazido pelos seus sentidos. Ah, mas então é o sonho. Sim, mas o sonho está refletindo isso também. Né? O sonho reflete isso também. No sonho você continua vendo coisas, você prova coisas, você toca coisas, né? E é tão convincente em termos de percepção quanto o estado de vigília. Quem já teve um sonho acordado e tentou esmurrar uma parede, sabe que aquilo ali parece realmente sólido, embora você saiba que esteja sonhando. Então, cada meio, né, ele traz um conjunto que é trabalhado sensorialmente. Por quê? Porque ele te apresenta formas, né? E a nossa base de decodificação de formas ela é sensorial. Então, isso é ótimo, isso é fabuloso, isso é um sistema excepcional para você lidar com essa aparição de formas. Mas você não pode tirar daí aquilo que você é. Né? Você não pode tirar daí o seu senso de identidade. Tem que olhar para isso do modo adequado. Né? Você compreende que a não dualidade é uma aparência trazida pela percepção. Por que pela percepção? Porque você está usando sistemas experienciais baseados na percepção. Você está usando uma máquina que trabalha perceptivamente. É assim que ela trabalha, é assim que trabalha
as entidades do estado de vigília e do estado de sonho, trabalham fundamentalmente com percepções, cada uma na sua dimensão, mas são fundamentalmente percepções. E meus pensamentos? Os seus pensamentos ligados ao mundo precisam ser formatados a partir da sua experiência sensorial. Para ele não ser formatado através da sua experiência sensorial, você tem que ser guiado através de uma série de conceitos extremamente abstratos, que é o que o Vedanta faz, a ponto de conseguir questionar esse conjunto de formas de pensamento que estão representando, os resultados das suas interações experienciais, sensoriais, com esse monte de formas. O mundo que você vê como separado surge porque seu ponto de referência é o corpo. O corpo ele é uma ferramenta usada para percepção. Do ponto de vista do corpo, o mundo é definitivamente algo diferente dele. Propriamente falando, do ponto de vista de uma mente associada a um corpo, esse seria o mais adequado. O mundo é definitivamente algo diferente desse corpo-mente que está avaliando o mundo. Mas quando você compreende, quando vem a compreensão para você que o mundo é feito da sua percepção e a sua percepção é feita de você, você vê que esse mundo não é separado de você, a consciência. Vamos arrumar essa frase de um outro jeito? Mas quando você compreende que o mundo é feito de sua percepção, ou seja, é feito do fato de você conhecer, você decodificar a sua percepção, você experienciar a sua percepção. E essa sua percepção, que é o conhecimento dessa experiência, é feito de você, porque como a gente viu da outra vez, onde há conhecimento da experiência, existe necessariamente a consciência. Sem consciência não há conhecimento. Sem conhecimento não tem experiência nenhuma. Então, quando você compreende que o mundo é feito de sua percepção, do seu conhecimento, e a sua percepção, que é o conhecimento, é feito de você, consciência, você vê que esse mundo não pode ser separado de você. Esse mundo é você, consciência. Só que está aparecendo sob essa forma multifacetada, fortemente impressa por impressões sensoriais. Por quê? Por uma questão de desenho, por uma questão de você montar um sistema experiencial capaz de lidar com o mundo de formas. E no Vedanta até tem uma inversão disso, porque o corpo sutil ele vem antes do mundo bruto, do mundo denso. Então a coisa é formada ao contrário. Primeiro é montado aquilo que percebe, depois é que é montado aquilo que é percebido pelo instrumento de percepção. É o contrário do que pensa a nossa ciência. É o caminho completamente inverso. É só a gente ver ali os Panchkaranas, para ver como é que tudo isso é formado. Vem os elementos, depois os elementos são montados, aparece o corpo sutil, a partir daí começa a ocorrer uma densificação. Então o corpo sutil ele agora está pronto para lidar com esse mundo das formas. Agora sim, quando aparece o mundo das formas, você tem o corpo sutil como seu meio experimentador por excelência. É o seu veículo por excelência de experimentação. Mas a experiência da dualidade vai continuar enquanto você viver. Porque enquanto você viver associado ao jiva, ao corpo sutil, você vai estar lidando com impressões sensoriais. Então o mundo não vai acabar. Ele simplesmente vai lhe parecer tremendamente familiar. Ele vai, em última instância, realmente parecer que é você mesmo. Para sua surpresa, em várias ocasiões, você vai ficar surpreso. Caramba, eu apareço desse jeito também. Que coisa esquisita. Muitas vezes vai ser muito esquisito. Mas você vai continuar experimentando o mundo, naturalmente. Você está associado com uma entidade experienciadora. Não dualidade significa saber, compreender, internalizar, contemplar, assimilar. Assimilar o quê? Que a dualidade é uma falsa projeção. E você acha isso bem interessante. No conhecimento, você fica fascinado com isso. Você, caramba, como é que isso pode funcionar tão bem? Parece tão real.
né? Mas você sabe que é uma projeção. Tudo está, né, entre aspas, na consciência, porque a consciência não é um lugar onde as coisas vão ocorrer. A consciência não admite coisas, a consciência é só ela. Lembre-se, Nietzsche se resolve em Sati. Então não dá para dizer que tem consciência e coisas, as coisas aparecem na consciência. A gente fala isso como uma concessão, para facilitar o ensino, para facilitar a exposição. Tudo está na consciência, entre aspas, porque a consciência é necessária para que qualquer coisa exista. A tela do filme é necessária para que as imagens apareçam. Nada existe fora da consciência, que é o princípio conhecedor. Nada, de fato, está dentro da consciência, como as coisas estão dentro do corpo. Mas tudo que há aparece em você. Tudo que se mostra aparece em você, na consciência. Você não pode encontrar nada fora da consciência. Para isso, a consciência teria que estar lá. Lá onde? Dentro. Aí você teria coisas fora. Então, a gente tem que estar o tempo todo fazendo concessões. Por quê? Porque o ensino ele é ministrado a quê? Ele é ministrado a consciências que estão associadas a corpos sutis, identificadas com esses corpos sutis e, portanto, se situando, né, no espaço e no tempo. Então, aí cabe essas observações na consciência, fora da consciência. Então, primeiro o ensino faz essa concessão para conseguir conversar, né, com a própria consciência que está iludida dentro da sua própria armação, da sua própria armadilha, que é ficar identificada com esses meios de experiência, que no fundo são ela mesma. Por isso que a gente usa essas figuras todas, né? Você não pode encontrar nada fora da consciência. Por quê? Porque a consciência teria que estar lá, algum dentro, a partir do qual você tivesse coisas fora. Aí a gente dá a primeira puxada. Olha como é que o Vedanta trabalha. Eu tinha falado antes que ele trabalha com formas de pensamento muito sutis, que você não consegue nem representar imageticamente. Olha essa aqui, né? Primeiro eu dou uma coisa que você consegue representar imageticamente. Ó. Você não pode encontrar nada fora da consciência. Como é que sua mente trabalha? Já imagina algo fora de um conjunto, fora de um ponto. Por isso a consciência teria que estar lá. Então eu consigo ver a primeira imagem que surge quando eu leio isso. Eu situo a consciência em algum ponto na minha forma de pensamento e coloco algo fora dela. E o ensino diz que não é assim. Como é que é? Não tem como explicar. O que o ensino faz é derrubar o modo como a sua compreensão dual está sendo colocada. Então ele está usando construções muito delicadas, né, muito sutis. Ele está negando. É só isso que o ensino consegue fazer na verdade. O indivíduo diz, então, eu consciência, estou aqui, o mundo está lá? O ensino diz, inicialmente vamos dizer que sim, mas agora eu vou dizer que não, porque não tem nada fora de você. Aliás, não existe nada além de você. Não há nada que você possa se referir como alguma coisa que não seja você. Pronto, ele vai quebrando. Está vendo como é que o ensino vai quebrando as construções da gente? Ele acerta as nossas construções em dois aspectos. Ó, preste atenção. Ele acerta na dupla associação de discurso com imagem. Discurso e a representação imagética. O ensino ele derruba os dois. Ele destrói a tua noção de espaço-tempo e destrói o discurso que está mantendo essa construção. Eu, consciência que o mundo lá, não é isso. Não é isso. Não é o mundo lá e você, consciência aqui. Tudo isso é você. Cara, mas aonde eu estou? Você não está em lugar nenhum. Aí apanhou outra construção que o indivíduo tem. Isso é anulação da ignorância, como se chama. O ensino trabalha assim. Trabalha apanhando essas projeções de ignorância e tirando. Tirando como? Explicando que elas são falsas, que você não pode se fiar nelas, porque elas não representam o real. O que é o real? O real aparece por si mesmo e não dá para falar. Nenhum sábio diz que o real é X, Y, Z. Toda escritura séria vai dizer que você está lidando com representações.
Mas é claro que as representações das escrituras, que são essas construções sutis, elas são extremamente úteis para eliminar a ignorância que temos de nós mesmos. Até que a única palavra que acabe sobrando para você seria uma palavra vaga, chamada ilimitação. Mesmo essa não é tão adequada, porque a gente já pensa numa coisa limitada, mas ilimitação é uma palavra bem vaga. É difícil você encontrar um adjunto que consiga combinar com ilimitação. Ilimitação é grande, é pequena, é da dimensão de uma galáxia, é da dimensão de um átomo, de um quark, de uma partícula de Higgs. O que é ilimitação? Quanto mais a tua estrutura cognitiva de identidades ficar derrubada, melhor. Né? Mais vai ficar fácil para você. Quanto menos ela ficar agarrada em qualquer coisa, melhor. Você é indefinível. Dom Juan dizia para Castanheda, os seres humanos não se olham direito. Quando eles se olham direito no espelho, deviam prestar atenção no olhar deles. Esse olhar deles traz o mistério que eles são. Dom Juan dizia, nós somos um mistério absoluto, insondável. Agora eu me lembrei a palavra que ele usava. Nós somos um mistério insondável. Mistério insondável tem um nome para isso, vocês sabem qual é, né? É número. Número, nós somos o número, o mistério insondável, inconcebível, a partir do qual tudo é conhecido. Agora, o que eu sou? Desista. Desista. Você pode apenas saber, por compreensão e por identificação, o que você é. Agora, se descrever é impossível. Tem palavras, você é consciência, você é existência. Isso ajuda, mas não vai te dar uma visão definitiva. Não tem visão definitiva sobre você. Você é o total mistério, absoluto mistério. Bom, tem um trecho legal aqui para ler, mas a gente já leu bastante. E aí? O que a gente faz? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso que a gente está comentando aqui? O mundo que você vê como separado surge porque o seu ponto de referência é o ego. Só dá para eu ver o mundo separado de mim porque o meu ponto de referência é a minha identidade egóica, é aquela que me toma por um corpo e uma mente. É assim que eu vejo o tal do mundo e que eu vejo que ele está separado, que eu compreendo isso que eu estou vendo como separado, se for mais específico, né? Por isso que eu compreendo. Eu estou sempre compreendendo, sempre. Se eu me compreendo como corpo-mente, eu vou compreender o mundo como separado. Claro que isso vai acarretar no modo como eu sinto o mundo, no modo como eu lido com ele, no modo como ele me emociona, na importância que eu dou ao mundo, na importância que eu dou ao complexo corpo-mente. É claro que isso vai influenciar tudo, vai influenciar toda a sua relação. Então eu vou ler en passant, esse a consciência que anima os outros é a mesma consciência que o anima. Isso aqui vale uma contemplação longa, né? Por mim, esse livro parava durante um mês, só para ficar com essa frase, porque ela já basta. Se ficar claro para você que a consciência que te anima é a mesma dos outros, acabou. Aí é quando você diz para outra pessoa assim, caramba, você sou eu. E é mesmo. Só tem eu. Aí você olha para a pessoa e diz, só tem você. A pessoa fica confusa. Esse cara é doido. Esse cara está dizendo que só tem eu e depois está dizendo que só tem ele. Por quê? Porque se refere à mesma. É a mesma coisa. Não tem como ser, né, dois. É impossível. Né? Então, se de uma contemplação dessa você compreende isso aqui, acabou o ensino para você. O resto do Vedanta para você vai ser que nem aquela brincadeira que o Ramana falava sobre os Vedas, né? Para aquele que tem o autoconhecimento, os Vedas são tão úteis quanto uma poça d'água num dia de monções. Né? Não quer dizer nada, né? Atravessou o rio, acabou. Não vai carregar mais o barco na cabeça, né? Você não vai andar num barco, numa estrada com o barco na cabeça, como dizia o Buda. Então, vamos lá. Eu vou ler en passant, não vou me deter nisso aqui, não. A gente volta para isso aqui no encontro que vem. Mas, então, vale a pena ficar meditando sobre isso aqui.
Olha só, a consciência que anima os outros é a mesma consciência que o anima. A consciência que é o tal dos outros é a mesma consciência que é esse tal de você. Né? Você e outros não existe a nível de Satya, tá, gente? Isso ocorre em Mitya. Não tem você e outros a nível de Satya. A nível de Satya, a gente chutando poderia dizer que tem um eu. Mesmo isso é um chute, porque o eu aparece como algo conhecido. Né? Mas existe um saber-se existência. Então, uma consciência que existe, que sabe que existe. Ela sabe de si. Nós sabemos de nós. Embora eu possa me ver como a testemunha, é difícil ver os outros como sendo a mesma consciência, apesar de saber, logicamente, que a consciência sem objeto só pode ser uma. O raciocínio dele está ótimo. Aparentemente, é uma testemunha egóica. Aqui não, aqui ele descarrilhou. Como podemos superar esse problema? Esse problema surge porque você está associando a consciência, a testemunha, com a entidade corpo-mente. Na verdade, a consciência é aquela que sabe da entidade corpo-mente, é aquela que valida a entidade corpo-mente. A consciência que anima os outros é a mesma consciência que o anima. Talvez ajude a pensar na consciência como similar à vida. Você está vivo, eu estou vivo. A vida em mim é diferente da vida em você? Ou pense na eletricidade. Quando a eletricidade funciona através de uma lâmpada, ela surge como luz. Através de um aquecedor, ela se manifesta como calor. Através de um rádio, ela aparece como som. Cada um de nós tem um instrumento diferente, mas a consciência, tracinho vida, que anima cada um de nós, incluindo as plantas e animais, é a mesma. Contudo, o que se aplica a uma entidade corpo-mente não se aplica a outra, porque cada um é único, na medida em que somos o produto de diferentes escolhas feitas em tempos diferentes e em diferentes situações. Então, a nível de corpo-mente, somos completamente diferentes. Né? Somos que nem as folhas de uma árvore que não tem uma exatamente igual à outra. Mas a nível do ser, a consciência, aquilo pelo qual sabemos o que sabemos, né? Consciência, pode pensar na consciência, sim, ó. Fala consciência. Você, mas qual é o melhor jeito que eu tenho de falar de consciência? É aquilo pelo qual você sabe o que você sabe. Pronto, te jogou de novo na vagueza. Por isso que, às vezes, no budismo, o cara chama isso de vazio. Sabe por que eles chamam de vazio? É porque a mente condicionada ela não tem onde se agarrar nisso, cara. Aí eles dizem que você está num vazio. Não, você está no que seria a própria vida em si, sem atributos nenhum, né? Mas a falta de referência da mente condicionada fica tão grande que o cara vai e diz que você está no vazio. O que é a consciência? É aquilo pelo qual você sabe o que você sabe. Nesse nível, nós somos um, é sempre o mesmo. Aí o rapaz continua. E também não tenho certeza como a pura e ilimitada consciência se associa com o corpo-mente em particular. Atenção, não há de fato uma associação. Há uma associação aparente, uma projeção criada por quê? Pela ignorância da consciência associada àquela projeção em relação a ela mesma. Isso é ignorância. Mas, de alguma maneira, os corpos sutil e causal são apresentados aqui com seus apegos e tendências. Não, os corpos não têm em si apegos e tendências. Não tem nada disso. A conexão com o ser faz sentido, considerando que o corpo causal, de algum modo, surge do ser, o sutil do causal e o grosseiro do sutil. Mas e a matéria sem consciência evidente, como as pedras? Elas têm esses corpos adicionais? Consciência igual a existência. Então, a gente puxa os corpos sencientes como existência. Então, aí fica tudo equivalendo à existência única, à consciência única. Tá? Vamos ver como é que o James fala disso aqui. Não. Tudo isso que você falou são apenas elementos densos. O quê? Corpo sutil, causal e pedras. Tudo isso é completamente insenciente. Quando nos movemos para o reino das plantas, aí a gente começa a ver sem ciência. Aí aparece uma mistura de consciência
né, no seu aspecto sat, né, quer dizer, no seu aspecto chit, senciente e insenciente. Quando a gente está no reino dos minerais, a gente está no aspecto sat, né, do ser. Ser é sat chitananda. Quando a gente está em relação a esses objetos insencientes, a gente está puxando pelo aspecto sat, existência do ser. Quando a gente vai chegando nos objetos sencientes, a gente agora tem um aspecto chit, que é o aspecto consciente, é o aspecto que dá senciência, é o que faz uma planta se virar em direção ao sol, como tem um manjericão aqui que se vira em direção ao sol. Isso, o que está fazendo esse movimento dele? Responsável é o aspecto chit. E, finalmente, em seres humanos, né, um corpo sutil devidamente sativizado, ele exibe o aspecto ananda na manifestação, né? Ele mostra essa bem-aventurança, esse contentamento. A mistura se torna mais complexa em animais e muito mais sofisticadas em humanos. Entretanto, na verdade, não há de fato a mistura, embora pareça certamente haver. Essa mistura, ela decorre da ignorância, né? E como é que essa mistura é desfeita? Essa aparência de mistura é desfeita pela investigação, pelo nididhyasana, que é aplicar o conhecimento o tempo todo na sua vida ordinária. É assim que a gente desfaz essa mistura, né? A gente compreende, a gente ouve o que está ocorrendo, qual o remédio que é proposto, depois nós compreendemos como usar isso e, finalmente, a gente aplica. Esse é o desfazer dessa mistura aparente. Como é uma mistura aparente, dá para desfazer, né? Pela compreensão, ela é desfeita. Experiencialmente, não. Embora a experiência vai ser profundamente modificada quando essa mistura aparente for desfeita pelo conhecimento. Beleza, gente? Isso é finito por hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Pô, eu falei muito dessa vez. Eu gosto mais quando vocês falam muito. Fica bem melhor. Fica mais rico, fica mais interessante também. A gente vê umas tiradas diferentes. É bacana. Tá, então, já que vocês não querem falar nada, vocês vão me prometer uma coisa. Vocês vão esquecer tudo que foi falado aqui e vão ficar só prestando atenção nisso aqui, ó. A consciência que anima o tal do outro é a mesma consciência que anima esse que diz assim, eu. Vale a pena ficar só nisso mesmo, em qualquer situação que você estiver. Você está conversando agradavelmente com a pessoa, pensa nisso. Você está vendo um monte de gente na rua, pensa nisso. Você está tendo um momento horroroso com uma pessoa, pensa nisso. O tempo todo. Nada pode ser excluído. Nenhuma dessas tais pessoas pode ser excluída. É para aplicar isso em todas as situações. Não vai esperando que isso vai se tornar simpático a uma personalidade a qual você tem antipatia. Não é isso. Ele vai te tornar identificado com o que está por baixo dessa personalidade, né? Não vai ficar se forçando a coisas impossíveis. Você não está aqui para isso. Respeita a manifestação. Não é para isso que serve o ensino. Tá bom? O ensino vai mostrar que, por pior que seja para você uma personalidade que está na sua frente, a identidade dela e a sua são a mesma. Tá? É claro que isso vai mudar bastante o modo de você experienciar essa entidade supostamente antipática, né? Vai ser bem interessante. Beleza, gente? Vamos, então, nos despedir, dado o avançado da hora. Então, vocês prometem que vão fazer isso, né? Isso é fácil, hein? Beleza? É uma frase só para vocês ficarem brincando e ver um monte de coisas que vão surgir a partir daí. Muita gente vai ficar muito zangada. Como é que esse energúmeno pode ter a mesma essência? Como é que pode ser a mesma? Mas cara. Lembra do poema do Tatinan, né?
Aquilo ali foi um poema radical, né? Eu sou a menina morta, estuprada pelo pirata, e eu sou o pirata que estuprou e matou essa menina. Então, aquilo é um poema radicalíssimo, né? Aquele cara, ele pegava forte, ele não poupava ninguém. Um grande instrutor, Tatitna, grande instrutor, de uma bela linhagem budista. Então, vamos lá. Do infinito surgiu este mundo manifestado, esse que parece nos dar tanto problema. Aquilo de onde ele veio é infinito. E isso que parece lhe dar problemas também é infinito. Ao realizar a natureza infinita deste mundo manifestado, ou seja, que ele é você, apenas o infinito você permanece. Certo? Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vasishate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, gratidão a Vedanta, a essa linhagem maravilhosa de professores e alunos, gratidão a todos os interessados e que Ishvara nos acompanhe sempre. Ishvara realmente ele conspira com aqueles que querem o autoconhecimento. Graças a Deus. Tchau, gente. Uma boa noite para todos. Até a próxima. Obrigado.